No Japão, havia um homem de 77 anos chamado Kosuke Nozaki, um bilionário notório por seu comportamento excêntrico. Ele se casou com Saki Sudo, uma jovem de apenas 22 anos, um matrimônio que rapidamente se tornou o assunto de conversas em todo o país. Contudo, o que realmente chocou a nação foi a morte repentina de Kosuke, apenas 3 meses após o casamento. As autoridades, alarmadas por um conjunto de pistas inquietantes, começaram a investigar a jovem viúva Saki, cuja aparente indiferença em relação à morte do marido levantou ainda mais suspeitas. Apesar das circunstâncias, a ausência de provas concretas tornava difícil incriminá-la de maneira definitiva. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Marlon Viegas e hoje eu estou trazendo mais um caso criminal para vocês. Então se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Também deixe seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação dentro da plataforma. E se você quiser ajudar o canal, considere tornar-se membro e ajudar na produção de nossos conteúdos. Então sem mais, vamos ao caso de hoje. A cidade de Tanabe é conhecida como o portal histórico e atual para Kyushu, uma região de importância crucial nas rotas de transporte terrestre e marítimo do sul do Japão. Apesar de sua tranquilidade, com uma população em torno de 65 mil habitantes, a maior do sul da península de Kyushu, Tanabe já viu dias mais prósperos, com uma população quase 2 vezes maior na década de 1940. A cidade, cercada pela Baía de Tanabe ao leste e pelas montanhas ao oeste, desempenha um papel vital nas indústrias pesqueiras e agrícolas do Japão, sendo especialmente famosa por suas laranjas e pelo meboshi, uma ameixa japonesa em conserva. Dentro dessa comunidade em declínio, uma das famílias que se destacava era a família Nazaki. Kosuke Nazaki nasceu em 13 de abril de 1941, sendo o terceiro de 7 irmãos em uma família numerosa. Desde cedo, a dinâmica familiar fez com que ele fosse muitas vezes deixado à própria sorte, embora seus pais sempre tivessem amor por ele. Durante sua infância, Kosuke era conhecido por ser um garoto problemático, frequentemente se envolvendo em brigas com seus irmãos. Além disso, ele sofria bullying na escola e seu desempenho acadêmico era desastroso. Devido a essas dificuldades, ele abandonou os estudos ainda na adolescência para trabalhar na loja de bebidas da família, a loja Nazaki. A família não tinha muitas posses, então a contribuição do garoto foi prontamente aceita e valorizada por seus pais. Foi nessa época que ele desenvolveu uma ambição por dinheiro, buscando de todas as formas aumentar os lucros da loja, inclusive embolsando parte dos ganhos. Com o tempo, os pais de Kosuke faleceram e ele reclamou sua parte da herança, usando o dinheiro para iniciar seu próprio negócio. Embora isso parecesse um avanço, a verdade é que ele se tornou um agiota, e não um agiota qualquer, mas um dos mais implacáveis. Naquela época, o mercado de empréstimos era praticamente desregulado, e Kosuke se aproveitava disso, cobrando juros exorbitantes que nos dias de hoje seriam considerados ilegais e colocariam qualquer um na categoria de Yamakin, uma abreviação para Yami Kinyu, que significa finanças obscuras em japonês. Em resumo, ele fez fortuna explorando as dívidas alheias, o que, como era de se esperar, criou tensões profundas entre ele e seus irmãos, que já não tinham uma boa relação com ele, e a forma corrupta como Kosuke obtinha seus lucros só piorou a situação. Kosuke era um homem de negócios por natureza, e além de agiota, tinha várias outras atividades comerciais. Ele atuava como um colecionador de sucata, desenvolvedor imobiliário e até vendia camisinhas de porta em porta. Contudo, nenhum desses empreendimentos era realmente lucrativo. É provável que a maior parte do dinheiro que ele fez tenha vindo da cobrança agressiva de dívidas. Ainda assim, Kosuke acabou investindo em imóveis, onde conseguiu aumentar significativamente sua fortuna, embora sempre rodeado de atividades questionáveis. Em certo momento, ele foi até processado por sonegação fiscal, o que reforça ainda mais a sua reputação de empresário pouco ético. À medida que a riqueza de Kosuke aumentava, também crescia seu número de conquistas amorosas. Ele era apaixonado por mulheres e via no sexo o sentido da vida.
Enquanto vendia camisinhas de porta em porta, Kosuke insinuava sutilmente seus serviços adicionais para as mulheres que encontrava sozinhas. E aparentemente, ele teve sucesso com essa abordagem. Kosuke ganhou fama como um playboy rico, conhecido por se envolver com inúmeras mulheres, tanto de forma paga quanto gratuita. Ao longo dos anos, ele teria gastado mais de 3 bilhões de ienes com mais de 4.000 mulheres, o que equivale a cerca de 6 milhões de dólares. Em uma entrevista a uma emissora japonesa, Kosuke admitiu: "Quando encontro uma mulher do meu tipo, alta e voluptuosa, digo a ela: quero sair com você e fazer sexo. Vou te dar 400.000 ienes se você concordar." Ele também era conhecido por gastar fortunas em boates, muitas vezes festejando até altas horas da noite em Kitanshi, um famoso distrito de entretenimento em Osaka. No entanto, com essa vida cheia de excessos e enganos, Kosuke acabou fazendo muitos inimigos. Há relatos de que em 1998 ele foi esfaqueado por um conhecido que ele havia tentado enganar em um de seus esquemas de agiotagem. A história de Kosuke é conhecida por todos os japoneses. Alguns dos inúmeros casos do milionário excêntrico foram parar na mídia, principalmente um onde ele foi enganado por uma jovem de 27 anos com quem teve um caso. A jovem o teria roubado em quase meio milhão de ienes, e Kosuke denunciou o sucedido em diversas entrevistas televisivas em 2016, onde também deu detalhes de sua prolífica vida amorosa. Ao longo dos anos, o negócio de agiotagem que Kosuke tinha deixou de ser lucrativo, levando-o a focar no trabalho na loja de bebidas de sua família, que prosperava em tamanho e receita. Sua fama e riqueza realmente deslancharam em 2016, quando ele lançou sua autobiografia intitulada Don Juan de Quixu. O livro, publicado em dezembro daquele ano, narrava como ele havia se tornado um homem rico. Embora a obra por si só não tenha alcançado sucesso, uma aparição em um popular programa de TV japonesa e algumas entrevistas estratégicas impulsionaram as vendas, tornando-o um best-seller independente da qualidade literária. A partir desse ponto, Kosuke alcançou um nível de riqueza que lhe permitiu satisfazer praticamente todos os seus desejos. Ele frequentemente distribuía envelopes cheios de dinheiro para mulheres que considerava atraentes, com a esperança de conquistá-las. Carros de luxo, várias propriedades, viagens em classe executiva ao redor do mundo e barcos caros eram parte de seu cotidiano. O homem possuía tudo o que podia desejar. Em 2017, aos 77 anos de idade, ele havia atingido a chamada Idade de Ouro e, surpreendentemente, ainda mantinha uma vida ativa e vigorosa, especialmente no que dizia respeito aos seus relacionamentos. No Japão, onde a expectativa de vida é notoriamente alta, Kosuke afirmou em sua autobiografia que evitava fumar, usar drogas e estimulantes, apesar de seu número impressionante de conquistas amorosas. Aquele seria o ano em que ele finalmente se estabeleceria e encontraria o amor verdadeiro, e de fato encontrou. Apesar dessa vida ativa, Kosuke já havia passado por 2 casamentos, ambos terminados em divórcio, e não tinha ninguém próximo a ele, exceto seu leal cão chamado Eve. Ele costumava brincar dizendo que, caso morresse, Eve herdaria todo o seu império. No outono de 2017, ele conheceu Saki Sudo, uma jovem 55 anos mais nova que ele, com apenas 22 anos de idade. Segundo o relato de Kosuke em seu livro e entrevistas, eles se encontraram no aeroporto de Haneda, em Tóquio. Embora haja versões menos românticas sobre como se conheceram, a história contada é que ele, ao avistá-la em meio à multidão, fingiu cair à sua frente para chamar sua atenção. Uma hora depois, os dois estavam compartilhando um drink em um lounge no aeroporto. Apesar de Saki ter sido inicialmente apenas mais uma de muitas mulheres em sua vida, ela rapidamente se tornou alguém muito especial para Kosuke. Tanto que, poucos meses depois, os dois se casaram oficialmente. Nascida em 1996 em Sapporo, na ilha de Hokkaido, ao norte do Japão, Saki Sudo era filha de pais relativamente abastados, que podiam proporcionar a ela uma vida confortável, com comida boa e roupas de grife de vez em quando. Assim como Kosuke, Saki não se destacava academicamente e por vezes era vítima de bullying, o que a tornava tímida e pouco participativa nas aulas. Contudo, ao chegar à adolescência, sua atitude mudou.
Com o suporte financeiro dos pais, Saki começou a investir em bolsas, casacos e outras peças caras, o que a ajudou a fazer amigos por meio desse novo hobby. Ela se tornou obcecada por dinheiro e beleza, o que a levou a fazer um curso de estética e maquiagem. Para complementar sua renda, ela teria trabalhado como garota de programa e participado de alguns vídeos para adultos. Saki eventualmente se mudou para Tóquio com o objetivo de se tornar esteticista, mas essa decisão pareceu motivada por outro fator. Ela estava obcecada por um host de bar em Sapporo, no qual gastou mais de 150 mil ienes, ou cerca de $1.000, para passar algum tempo com ele. Quando o rapaz anunciou que se mudaria para Tóquio, Saki o seguiu. No entanto, como o relacionamento entre eles era baseado em dinheiro e não em amor, logo se desfez. Mas Saki não precisou mais dele, pois já tinha um novo alvo, o Dom Juan de Kishu, Kosuke Nozaki. Após o encontro no aeroporto, os dois rapidamente se apaixonaram e alguns meses depois se casaram. Kosuke até ofereceu à sua nova esposa um contrato onde declarava que ela não precisaria cozinhar, limpar ou fazer qualquer trabalho doméstico. Além disso, Saki recebia uma generosa mesada de 1 milhão de ienes por mês. Kosuke parecia pronto para desacelerar e desfrutar os anos restantes de sua vida ao lado de alguém que finalmente preenchia o vazio em seu coração. E quanto a Saki, ela parecia genuinamente apaixonada por seu marido muito mais velho. Nas semanas seguintes, a mídia capturou várias imagens do casal juntos, muitas vezes acompanhados de seu amado cão. As fotos mostravam Kosuke e Saki passeando com a cadela, fazendo compras em um Mercedes e desfrutando de jantares em restaurantes de luxo. A vida parecia perfeita e Kosuke parecia ter encontrado a maneira ideal de aproveitar seus últimos anos, com Saki e Eve ao seu lado. No entanto, essa felicidade não duraria muito tempo, pois apenas 3 meses após o casamento, Kosuke seria encontrado morto. 18 dias antes de sua morte, uma tragédia antecedeu o evento fatídico. Na madrugada de 6 de maio de 2018, Kosuke foi despertado pelos latidos desesperados de sua cadela Eve. A fiel companheira que esteve sempre ao seu lado por mais de uma década começou a sofrer convulsões intensas, contorcendo-se de forma incontrolável e evidenciando um sofrimento profundo. Kosuke, aflito, tentou agir rapidamente para levá-la ao veterinário, mas infelizmente já era tarde demais. Eve morreu em seus braços poucos minutos depois. A perda foi um golpe devastador para ele, que via em Eve o seu maior tesouro, o único amor constante em sua vida. Consumido pela dor e pelo vazio da perda, ele providenciou no dia seguinte uma cerimônia conduzida por um monge em homenagem à sua fiel companheira. Embora fosse uma cadela idosa, ela estava em excelente estado de saúde, sem nenhum histórico de doenças ou condições que pudessem prever tal desfecho. A súbita morte de Eve deixou Kosuke perplexo e desorientado. No entanto, essa tragédia logo seria ofuscada por um evento ainda mais sombrio, quando 18 dias depois, na noite de 24 de maio, Kosuke também seria encontrado morto. A autópsia revelou que ele havia ingerido uma dose fatal de estimulantes, muito além do necessário para tirar a vida de um homem. A causa da morte foi identificada como envenenamento agudo por uma quantidade excessiva dessa substância. Esse detalhe, no entanto, gerou ainda mais perplexidade entre aqueles que conheciam Kosuke, já que ele sempre se manifestou fortemente contra o uso de drogas e estimulantes em seus escritos. Além disso, exames confirmaram que ele não era um usuário frequente dessa substância e a ausência de marcas de injeção indicava que ele provavelmente havia ingerido ou bebido o estimulante, que, por sinal, não causou os efeitos desejados, somente a morte. Com isso, a morte de Kosuke e até mesmo a de Eve começaram a levantar suspeitas de assassinato. Detetives analisaram as imagens das câmeras de vigilância da residência e confirmaram que as únicas pessoas a entrar na propriedade nas horas que antecederam sua morte foram sua esposa Saki e a faxineira da família. Kosuke passou grande parte daquele dia organizando o funeral de Eve. A faxineira esteve presente durante boa parte do dia, mas saiu por volta das 16 horas para cumprir algumas tarefas. Kosuke então deixou Saki no andar de baixo por volta das 18 horas para fazer algumas ligações no andar de cima. Pouco tempo depois, a faxineira retornou à casa por volta das 18h30. Enquanto Saki e a faxineira assistiam televisão no andar de baixo, ouviram um estrondo vindo do andar de cima.
Apesar do pedido da faxineira para que Saki fosse verificar o que havia acontecido com Kosuke, ela não deu a mínima importância. Somente às 22 horas, quando ainda não havia sinais do patrão, a faxineira insistiu para que Saki fosse verificar, e foi então que ambas encontraram Kosuke morto em seu quarto. A ideia de que ele teria tirado a própria vida parecia improvável. Isso levantou uma questão crucial. Quem poderia ter colocado estimulantes em sua comida ou bebida? As únicas pessoas com acesso a Kosuke que foram capturadas pelas câmeras de segurança eram sua esposa e sua faxineira. No entanto, a faxineira de Kosuke trabalhava para ele há mais de uma década e os dois tinham uma relação de confiança. Não havia motivos claros ou ganhos para ela se envolver em algo tão sinistro. Assim, as suspeitas rapidamente se voltaram para Saki Sudo, a jovem esposa de 22 anos com quem Kosuke havia se casado há apenas 3 meses. Uma hipótese que surgiu era de que Saki poderia ser uma caçadora de fortunas interessada apenas na riqueza de Kosuke. Com a morte do marido, ela herdaria todo o império dele, avaliado em 5 bilhões de ienes, equivalente a 33 milhões de dólares. Além disso, a atitude de Saki em relação à morte de Kosuke foi vista como insensível por muitos. Durante o funeral, ela parecia desinteressada, frequentemente mexendo no celular ou conversando com a faxineira. Houve até relatos de que ela foi vista jogando em seu telefone durante o velório. Um vídeo capturou sua postura casual logo após o funeral, reforçando as suspeitas. Com todas essas circunstâncias, a situação de Saki não era favorável. Desde o início do casamento, havia especulações sobre suas verdadeiras intenções, e agora, com a morte do marido e sua aparente indiferença, as suspeitas sobre ela só aumentaram. Após esses eventos, Saki evitou a mídia, recusando-se a dar declarações, e segundo relatos, ela chegou a discutir com o paparazzi. Mesmo com essas evidências circunstanciais, não havia provas suficientes para acusá-la formalmente de assassinato. Os investigadores chegaram a exumar o corpo de Eve para procurar sinais de substâncias tóxicas, mas após 3 semanas de decomposição, os testes não foram conclusivos. Assim, o caso de Kosuke ficou estagnado por anos, sem novas pistas ou desenvolvimentos. A situação se complicou ainda mais quando, após um longo período sob suspeita, Saki solicitou permissão para se mudar para o exterior em 2021. Temendo que ela pudesse escapar da justiça, a polícia sabia que precisava agir rapidamente. Se ela conseguisse embarcar em um voo do Japão para Dubai, seria difícil localizá-la novamente. Finalmente, em maio de 2021, após 3 anos das mortes de Kosuke e Eve, Saki foi presa sob suspeita de assassinato. Segundo a lei japonesa, uma pessoa só pode ser detida por 30 dias sob suspeita de assassinato. Com o tempo correndo, os detetives apresentaram uma série de evidências. Para começar, Saki havia declarado em uma entrevista à polícia que não tinha subido ao andar de cima entre 16 e 18 horas, mas os dados do aplicativo de saúde de seu smartphone mostraram o contrário, sugerindo que ela esteve no mesmo ambiente em que Saki morreu. Além disso, o histórico de navegação de Saki revelava buscas por estimulantes e fornecedores de drogas nas semanas que antecederam a morte do marido. Para agravar a situação, a perícia encontrou traços de narcóticos no chão da cozinha e no aspirador de pó da casa. O celular de Saki também mostrou que ela estava em contato com um conhecido traficante de drogas, e os dados de localização confirmaram que os dois estavam no mesmo lugar em diversas ocasiões. Kosuke havia mencionado a possibilidade de um divórcio nas semanas que antecederam sua trágica morte, pois, segundo fontes, ela não desejava mais viver ao lado dele na casa de Tanabe. Por outro lado, Kosuke já havia encontrado uma nova parceira, o que pode ter acelerado os acontecimentos. As circunstâncias se tornaram ainda mais suspeitas quando, apenas 2 meses após a morte dele, Saki convocou uma reunião de acionistas em sua residência e compareceu sozinha. Durante essa reunião, Saki se autoproclamou o presidente da empresa, estabelecendo um salário anual de 1,5 milhão de dólares para si mesma, além de um generoso bônus de 400 mil dólares. A situação se complicou ainda mais quando a polícia, ao encontrá-la em Tóquio, descobriu que ela planejava fugir para Dubai com todo o dinheiro que havia desviado. Diante de tantas evidências incriminatórias, Saki Sudo foi oficialmente acusada do assassinato de Kosuke Nozaki. Entretanto, mesmo após quase 3 anos de sua prisão e quase 6 anos desde a morte de Kosuke, Saki ainda não foi julgada, gerando especulações sobre uma possível libertação discreta.
Caso ela seja levada a julgamento, será um desafio para as autoridades provarem sua culpa, especialmente em um caso de envenenamento, onde as provas podem ser extremamente difíceis de confirmar após tanto tempo. Apesar disso, Saki continua a afirmar sua inocência, declarando que não teve envolvimento na morte do marido e que o amava profundamente. Amigos próximos de Kosuke confirmaram que ele pretendia se divorciar de Saki, e um deles chegou a relatar que foi chamado para estar presente no momento em que ele revelaria a difícil notícia. Isso leva a crer que Saki pode ter descoberto os planos antes mesmo de serem comunicados oficialmente, o que a teria levado a agir de forma impulsiva para garantir a herança. Até que surjam novas informações, é necessário manter o princípio de que Saki é inocente até que se prove o contrário. No entanto, é difícil ignorar a sensação de que algo não está certo nessa história, e muitas pessoas questionam suas intenções. Caso Saki seja condenada, o destino do Império de Kosuke permanece incerto, com a família dele possivelmente reivindicando a herança. Por enquanto, todos os bens de Kosuke estão congelados, aguardando o desfecho do caso. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário aqui embaixo com sua opinião a respeito desse caso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.